nós temos tipos diferentes de periodização. A periodização linear, que é onde a gente utiliza isso na nossa corrida, a Renata faz a prescrição disso. Temos uma periodização, e aí a periodização linear consiste em um aumento gradual da intensidade e diminuição do volume após a finalização de um ciclo de treinamento proposto. Temos a periodização linear reversa, é a mudança na intensidade no volume, ela é inversa, um aumento gradual no volume com redução da intensidade. E a periodização ondulatória, onde eu utilizo ela mais no treinamento de força. Tá? Claro que você pode prescrever, pode montar o seu programa de várias formas diferentes. Você tem que levar isso em consideração. Tá? Lembra quando eu falei com vocês a questão da frequência cardíaca? Eu entro com a frequência cardíaca, essa frequência cardíaca, num primeiro momento, monitorando, eu tenho que sempre ajustar. Porque hoje, tantos batimentos representam Y, amanhã, com o meu condicionamento, vai representar X. Então, eu preciso fazer esses ajustes na frequência cardíaca. Outra, eu não posso pegar uma equação qualquer dessas que nós temos, 220 menos idade, 210 vezes 0,6 idade e tal, e aplicar o treinamento. Por quê? A frequência cardíaca ela não parte de zero. E aí, quando eu jogo 70% em cima da frequência cardíaca, eu estou considerando zero como sendo minha frequência cardíaca. Essa frequência cardíaca minha, em pessoas condicionadas, vai partir de 47, 46, 48, 49, 50. Em pessoas não condicionadas, 68, 66. Frequência cardíaca de repouso. Então, eu tenho que tirar, porque eu parto desse mínimo em repouso para o máximo atingido e faço a prescrição. Ah, mas dá diferença? Quando você joga, nós vamos ver à frente, quando você joga isso a 70%, por exemplo, serão 8 batimentos de diferença de um para o outro. Isso significa que a pessoa que prescreve só com a frequência cardíaca, sem saber como funciona a fisiologia cardiorrespiratória, está fazendo um subtreino. Por isso você tem que sentar com o seu aluno e explicar o que está acontecendo, o que vai acontecer, o que você espera de objetivo, para ver se bate com o que a pessoa está querendo. Tá? E aí, um artigo, uma meta-análise, publicado em 2017, comparando treinamento de resistência periodizado e não periodizado. Tem diferença? Dá diferença? Então, como que ele fez? Ele pegou um total de... Isso daqui é a estrutura do trabalho dele, tá? Tantos artigos ele achou, 2014 artigos, onde aplicava treinamento periodizado, não periodizado, para comparar um com o outro, tá? Para ele poder chegar, estatisticamente falando, se é aplicável, se tem validade, se é interessante, se não é interessante. Desses, 1.760 artigos foram excluídos pelo título. Tá? 210 foram excluídos a partir do momento da leitura do resumo. E aqui outros. Não teve grupo controle, não foi periodizado, não foi escrito em língua inglesa, não foi aplicado nos 3 exercícios propostos que nós vamos ver. Eles tinham um total de 44 e no final ele chegou com 18 artigos. E aí você faz um tratamento específico, estatístico específico sobre esses artigos, os dados deles, e aí ele vai te dizer se essa coluna, o diamante se desloca para o fator controle, que não é aplicado a periodização, ou se é para o fator de aplicação da periodização, como a gente vai ver à frente. Tá? Quais são os efeitos de moderador que eles levaram? Idade, sexo, nível de treinamento, o exercício de um RM, o back squat, bench press, né, agachamento, supino e o leg press, que a gente conhece.
as variáveis controladas do treinamento, a frequência do treinamento, o volume de treinamento e o modelo de periodização utilizado. Tá? Esse artigo está disponível para vocês. Aqui são os exercícios, o agachamento feito com a barra atrás da cabeça, um exercício muito utilizado pela galera pelos alunos do CrossFit, tá? O supino e o leg press. E aqui o diamante. O que ele está me dizendo? Abaixo de 0 seria que não tinha diferença entre o grupo periodizado e o grupo periodizado. Diferença significativa. Acima de 0, ele tem diferença significativa entre o treinamento periodizado, ele acaba sendo melhor do que o treinamento não periodizado. Ok? Vejam aqui que o estímulo foi pequeno. Tá? E aí o que a gente utiliza disso? Apenas 18 estudos, então o N é pequeno, a gente tem uma ideia do que isso funciona, que pegou de 1988 até 2015. Para isso tinha que ser publicado em revista, revisado por pares, publicação em inglês, isso talvez seja um erro. Claro, se você tem mandarim, um coreano, tudo isso dificulta, mas se é publicado em revista por pares em outra língua, os cursos que eu fiz de meta-análise recomendo que você utilize isso no seu estudo. E aí você vai pagar um tradutor para fazer a tradução desse artigo para você. A comparação de um grupo de treinamento de resistência periodizado com um grupo de treinamento de resistência não periodizado era um critério básico. A força máxima medida por uma RM, uma repetição máxima de agachamento, supino e leg press. Esses estudos sugerem que planos de treinamento de resistência periodizados têm um efeito moderado em 1 RM em comparação com os planos de treinamento não periodizados. A variação dos estímulos de treinamento parece ser vital para o aumento da força máxima e períodos mais longos de maior frequência de treinamento podem ser preferidos. O que ele está dizendo? Aquilo que eu já tinha falado antes com vocês. Há uma limitação das pesquisas em biologia, umas pesquisas em saúde, que limita a quantidade de tempo por causa do custo e do tempo, que são extremamente trabalhosos. Tá? Outra questão, o aluno vai me procurar para correr, ele achou caro, ele começa a correr por conta própria, ele vai evoluir. Só que vai chegar um determinado momento que ele vai estagnar. É aquela historinha pós 12 semanas. E aí, será que depois de 2 anos, esses mesmos grupos não teríamos um efeito maior daquele gráfico em diamante do grupo periodizado comparado com o grupo não periodizado? Possivelmente sim, mas o custo disso é muito elevado. Então, de maneira geral, a gente aplica o que a ciência está mandando. Qual o indício? Periodizado. Até na academia, com treinamento de força, sim. O artigo foi agachamento, supino e leg press. Até no treinamento de força, até para não entrar naquele marasmo de fazer durante 2 meses, 3 meses o mesmo exercício. E o aluno não vir para você para falar, troca um exercício a cada 3 semanas, a cada 4 semanas. Sendo que fisiologicamente, o que vai acontecer? Não tem um período de adaptação neuromuscular adequado para otimizar o ganho de força e o ganho de hipertrofia.